galera! Voltando então com a parte 9 da nossa provinha de técnico de perfuração em Poço Júnior. Vamos então curtir, hein? Curte aí, se inscreve no canal, curte a fanpage, dá um joinha se gostar do vídeo e vamos em frente. Questão 52. A figura é o esquema de um feixe horizontal de íons penetrando em uma região onde existe um campo magnético uniforme perpendicular à sua trajetória. Então, ao penetrarem no campo magnético, temos então as 5 opções. Vamos ler aqui. As cargas elétricas em repouso ou lançadas na mesma direção do campo magnético não sofrem a ação da força magnética, ou seja, letra B, os íons negativos serão desviados? Não, eles não sofrem ação. Os íons positivos e negativos também não. Os íons não sofrerão desvio. Bom, não sofrerão, né, as cargas elétricas, os negativos. E a letra E, os íons serão eletricamente neutralizados sob a ação do campo magnético. Como assim? Hein? Vamos virar essa página? Letra A, gente. Letra A, os íons positivos serão desviados para a placa. Recomendo lerem um pouquinho a respeito, peguem resumos. Essa parte teórica, ela costuma ser mais chatinha, então é bom a gente estar sempre lendo, né, para se informar um pouco mais. Ok, questão 53. Duas placas metálicas idênticas e paralelas, separadas por uma distância de 3 centímetros, são submetidas a uma voltagem U, como mostra a figura. O comprimento das placas é bem maior que a distância entre elas. Qual é aproximadamente o valor de U, de modo que no ponto P seja gerado um campo elétrico de intensidade 2000 newtons por coulomb? Bom, primeiro, o que é que a gente tem na questão? A gente tem energia elétrica, campo elétrico, e temos a distância, que está em centímetros, sempre falando em passa para metro, a gente está no SI, no Sistema Internacional de Unidades, a gente não usa centímetro, usa metros. Ok, a gente então vai para a formulazinha super básica, que a gente vai achar o valor de U, é só multiplicar o valor de E, do campo elétrico, por D, a distância, e acha, simples assim. Qual a questão? Desculpa, qual a letra? Letra C. Mas é a pergunta, né? De onde saiu essa fórmula? Boa pergunta. Vamos deixar lá para o finalzinho. Eu vou mostrar para vocês como é que se chega a essa fórmula. Lógico que vocês não precisam fazer dedução de fórmula, basta saber. Mas eu vou mostrar como é que chega nela, tá? Questão 54. Opa! Questão anulada. Deixa para lá. Passa então para 55. Um gás sofre uma transformação reversível do estado G para o estado H, representada pelo diagrama pressão versus volume. Então, temos aí o eixo X, o volume, e o eixo Y, pressão. Observa o que nós temos de dados. Se a energia interna do gás, após a transformação, aumentou em 2,4 vezes 10 a 5 joules, qual a quantidade de calor trocada entre o gás e a vizinhança? Bom, os dados que nós temos aí da questão, a gente tem um ΔU, que é o quanto de energia interna nós temos o volume inicial e o volume final, pressão, e queremos então a quantidade de calor. Pressão, ela é constante, observa lá, é uma reta. Mas quem está variando? Volume. Então, nossa transformação, só a título de curiosidade, é uma isobárica, ok? Então, vamos lá. Aplicando na fórmula, primeiro precisamos achar quem é o trabalho. Daí é só multiplicar a pressão pela variação do volume, acha-se o trabalho, 1,5 vezes 10 a 5 joules, e substitui na quantidade de calor. Quantidade de calor é trabalho mais energia interna. A energia interna foi informada, trabalho nós achamos. Então, quantidade de calor, 3,9 vezes 10 a 5 joules. Letrinha, então, letra E. Bacana demais. Anota aí, hein? Pesquisa um pouquinho, leia um pouquinho sobre esse assunto. Também muito importante para essa prova. Questão 56.
A indústria de petróleo é conhecida por ser uma grande fonte de produtos poluentes e, por consequência, uma indústria poluidora. Diversos materiais envolvidos na produção de petróleo podem gerar problemas ambientais. No caso brasileiro, onde a produção de petróleo se faz no mar, o principal problema ambiental nessa exploração é o OA. O que a gente sempre vê nos jornais? O que a gente sempre vê falando sobre petróleo em jornais? De cara, né? Letra D. Petróleo, que no caso de ocorrência de um vazamento causa transtornos à flora e à fauna marinhas. É isso que a gente vê sempre. Porém, as outras alternativas não estão erradas no sentido de, por exemplo, na letra A, resíduo da lama de perfuração que contém metais pesados, podendo gerar transtornos à flora e à fauna marinhas. Sim, tinha-se metais pesados, mas na década de 80 houve uma substituição lá, ó, de uma substância por outra, que devido justamente a problemas ambientais, formação de metais pesados, por causa desses problemas foi substituído e hoje esse problema já não é tão grave, já é minimizado. Na letra B, por exemplo, a gente tem que o H2S, ou o ácido sulfúrico, ele realmente é tóxico. Ele diz lá, ó, presente no petróleo e no gás natural que gera corrosão e é tóxico ao homem e aos animais. Tá, ele é realmente corrosivo também. Porém, esse não é o principal problema, não é isso que a gente sempre vê nos jornais, o que está acontecendo. Olha que na questão fala, no caso brasileiro, onde a produção de petróleo se faz no mar, o principal problema ambiental é o vazamento. Na letra C, o CO2, o dióxido de carbono, apresenta um gás natural que aumenta o efeito estufa. Contém sim. Mas ele não é o principal causador do efeito estufa. O que causa o efeito estufa principalmente é a combustão nos carros, não é? O excesso disso que a gente tem, a emissão em excesso que a gente tem por indústrias, enfim, isso já é uma outra questão. E a letra E, a água de dessalinização que contém metais pesados e pode gerar transtornos à flora e à fauna marinha. Tá, a água, ela no processo de dessalinização são removidos sais, inclusive os metais pesados. Existem processos que são feitos em partes para em cada etapa ser removido algum composto, entre eles os metais pesados. Então, resposta letra D. Para essa questão eu vou deixar 2 links aí embaixo com artigos que vocês podem ler e entender um pouco mais sobre essas questões, inclusive o processo de dessalinização da água. Ok. Voltando. Revisão X. Diferença de potencial num campo elétrico uniforme, DDP. Como eu havia prometido, eu vou explicar de onde surgiu aquela fórmula. Então vamos lá. O trabalho realizado pela força elétrica para deslocar uma carga de prova Q positiva de uma placa A para uma placa B é dado por... Então temos lá o trabalho é igual a Q vezes VA menos VB. Isso aí é a nossa fórmula 1. Segura lá. Como o campo elétrico E e a força F que agem na carga Q são constantes, o trabalho realizado pela força F pode ser calculado pela expressão geral do trabalho. Daí nós temos a formulazinha 2. Trabalho é igual a Qzinho vezes E vezes D. Substituindo 1 e 2, já que é trabalho, eu posso dizer que trabalho é igual a trabalho, né? Então, anulando aí o Q da esquerda com o Q da direita, sobrou que VA menos VB é igual a E vezes D. Substituindo VA menos VB, né, que é a diferença de potencial, então a gente tem a DDP, U é igual a E vezes D. Simples assim, facinho, facinho. Então, nós temos nossa parte 9 concluída. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal, dá um joinha, curte a fanpage, não esquece de curtir a fanpage e muito em breve estaremos com a parte 10 e concluindo a nossa resolução. Um abraço, galera!